Seguindo nossa programação do Charqueadas Debate e Educação, estamos hoje com a abordagem do tema Escola Cívico-Militar. Lembramos, que esse tema já foi motivo de debate pelo nosso mandato em outras oportunidades. Nós fizemos, ao longo desses anos de mandato, desses 3 anos de mandato, nós fizemos um vídeo abordando este assunto, manifestando a nossa opinião sobre este tema, escola cívico-militar. Também estivemos agenda com a Secretaria Municipal de Educação, onde deixamos muito claro e fizemos também uma live com um colega, Ricardo Gelbi, sobre a escola cívico-militar. Nós tratamos desse assunto por diversas vezes nesses 3 anos e 4 meses de mandato. E isso tudo que eu citei para vocês, nós realizamos em 2022, quando na nossa cidade começou, veio à tona este tema, esse assunto, para a rede municipal de educação. Então, a atual administração traz essa proposta para uma escola, especificamente, a Escola São Miguel, e naquela oportunidade já foi manifestado que não havia interesse nessa implementação deste programa. Eu acho que é importante a gente destacar aqui, neste momento, que tramita na Câmara de Vereadores um PL que trata dessa matéria, o PL 17 de 2024, que institui o programa Escola Cívico-Militar no âmbito do município de Charqueadas. E ele chega para nós numa situação onde nós estamos colocando dentro do legislativo a necessidade de um debate, de diálogo, de discussão com algumas pessoas, em especial com a comunidade escolar, também com o Conselho Municipal de Educação, e por isso, quando ele foi encaminhado à Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, nós solicitamos que fosse feita uma audiência pública para acontecer, de fato, esse diálogo com a comunidade. Na verdade, eu quero fazer o registro aqui que já tem data marcada, essa audiência pública vai acontecer no dia 15 de maio, na Câmara de Vereadores, às 18h30, mas, sem dúvida, a gente precisa oportunizar para a comunidade informações a respeito desse processo. Então, o que nós estamos aqui, eu quero agora fazer esse registro, com convidados para poder fazer essa discussão aqui, trazer elementos importantes para que as pessoas possam entender esse processo. O que é a escola cívico-militar? O que trata a escola cívico-militar? Que modelo é esse que chega para nós, no nosso município, aqui no município de Charqueadas? Então, para conversar com a gente, então, nós convidamos o professor, colega Giovanni Speroni, que hoje é vice-diretor da Escola São Miguel. Então, seja bem-vindo, professor Speroni. A professora da rede municipal e estadual, professora Luciane Zimmer, que também é advogada e membro do Conselho Municipal de Educação. E a doutora, nossa conhecida doutora, professora do IFSU, Andréia Colares, que está conosco e sempre debatendo esses temas relevantes para a nossa educação do nosso município. Então, eu quero, assim, que vocês se sintam muito bem acolhidos assim, nesse debate, que a gente possa fazer esse diálogo tão importante para todos nós. Mas eu quero, antes de passar para vocês, assim, fazer apenas algumas considerações bem rápidas, Eu quero registrar, assim, todos têm conhecimento, provavelmente, que estão nos assistindo, ouvindo, assistindo esse vídeo. Eu quero registrar que esse modelo que foi implementado da Escola Cívico-Militar é um programa que surgiu lá no governo anterior, no governo Bolsonaro, através de uma parceria lá do MEC com o Ministério da Defesa, e que levou em consideração alguns aspectos que a gente vai discutir aqui, como os indicadores de baixo rendimento e desempenho de metas, como a questão das regiões de vulnerabilidade social e aspectos como a extrema violência, Então, a gente vai fazer essa discussão sobre esses aspectos que é colocado nesse programa quando ele foi instituído lá atrás, no passado,
E eu sempre já falei isso no momento em que eu pude me manifestar, citando, né, um educador e sociólogo, Miguel Arroio, né, onde ele disse que o governo, naquele momento em que implementou essa proposta, ele apostava num discurso de medo e ameaça, na verdade, né, para questionar a escola pública, na qual nós fazemos parte. E sem dúvida, é um projeto que, para nós, e nós sabemos disso, avança numa agenda, né, extremamente antidemocrática, sem dúvida, e de forma bem autoritária, né? Então, nós não podemos levar em consideração essa lógica, né, da militarização, obviamente, no espaço que nós vivemos, né, que é no interior da escola. Mas eu pergunto assim, né, então, afinal de contas, qual é o ideal de escola que nós estamos falando e trazendo aqui para as pessoas, né? Que escola nós queremos, na verdade, e é isso que é preciso ser pensado, acho que por todos nós, né? Para as pessoas que hoje estão compondo a comunidade escolar especial. Quero destacar também que esse processo de militarização, né, ele passa pela discussão deve passar, né, esse processo dessa proposta de militarização, de escola cívico-militar, ele deve passar por algumas instâncias que nós consideramos extremamente fundamentais. Uma delas, como eu já disse, a própria comunidade escolar. Outra, sem dúvida, é o Conselho Municipal de Educação. E aí eu quero abrir aqui um parênteses, né, dizer que participei de uma reunião do Conselho onde eu levei este tema para que seja discutido pelos integrantes do Conselho, né, para que o Conselho possa se manifestar diante dessa proposta. E nós sabemos que uma proposta, ela precisa sempre estar em consonância, né, e os convidados dirão isso, sem dúvida, com o Plano Nacional de Educação, né? Então, o Plano Municipal de Educação, e também com o Plano Nacional de Educação, né? Então, se a escola para nós, e a escola é um local onde a gente trabalha a construção da cidadania, da liberdade, da autonomia do nosso estudante, né? Misturar isso com a militarização que está sendo proposta é, no mínimo, o contrário de tudo que nós acreditamos, dentro de uma perspectiva de escola democrática, né? Então, é isso que nós precisamos aqui trazer no debate, na discussão. Que sociedade nós queremos, então? Né? E não só queremos, como precisamos, de fato. Então, por isso, eu já passo a palavra, assim, para nossa primeira convidada, né, se manifestar, a professora Luciane Zimmer, que vivencia a rede, né, conhece essa realidade, assim, e pode nos trazer elementos bem importantes daquilo que nós estudamos, né, e do que nós vivenciamos, né, Luciane Zimmer. Então, já passo para ti fazer assim, algumas considerações iniciais em relação à escola cívico-militar. Oi, Paula. Oi, Giovanni. Muito gratificante estar aqui de novo com a professora Andréa Colares também. Debatendo a educação, né? Mais uma vez aqui com a vereadora Paula, né? Já participei de outros momentos da gente debater, sempre muito importante a gente conversar sobre educação, a gente tentar qualificar a educação através da participação das pessoas da comunidade, das pessoas que estão envolvidas na educação, e eu fico muito feliz de estar aqui de novo. Esse tema da escola cívico-militar é um tema bastante ideológico, né? Hoje a gente pode dizer isso. Eu acho que era importante a gente primeiro contextualizar, né? Como aconteceu isso dentro do país, né? Em 2019, o governo federal, né, do ex-presidente Bolsonaro, ele instituiu o PECI, Programa das Escolas Cívico-Militares. Em que basicamente consistia esse programa, né? Era um programa onde militares da reserva, né, militares aposentados, seriam remunerados para que dentro das escolas fizessem as coordenações administrativas. Né? O pedagógico seria tratado pelos professores, mas o administrativo, a gestão em si da escola, seria feita pelos militares em reserva. Né? Pessoal das Forças Armadas, de acordo com o convênio lá com o Ministério da Defesa. Todavia, quando o governo Lula entrou, fez uma avaliação jurídica do tema
e percebeu que esse sistema ele vem de encontro à LDB, à Constituição Federal, pois a LDB ela nos traz uma perspectiva de educação para a libertação, né? Uma educação aberta, de uma gestão democrática das redes de educação, das escolas e todo o sistema educacional no Brasil. Então se percebeu que ele está em conflito com a legislação e o governo Lula, então, em junho de 2023, ele extinguiu esse decreto. Mas nesse meio tempo, os estados, e o Rio Grande do Sul se inclui neles, né? Alguns estados eles instituíram decretos estaduais, né? A partir desse decreto federal, e também criaram os seus programas cívico-militares. É claro que os institutos e as organizações sindicais que defendem, né, a nossa perspectiva de uma educação para a libertação, de uma educação emancipadora, de uma educação onde o aluno seja o protagonista da sua vida, né, e do seu conhecimento. Essas instituições, então, se organizaram e passaram a travar uma guerra jurídica, né? Os CEPERS e a Intersindical entraram com uma ação civil pública e solicitaram, né, que esse decreto estadual ele fosse cancelado, fosse invalidado, né? Porque alegando exatamente essas questões de contrariedade com a legislação, da inconstitucionalidade desse decreto. E foi em novembro do ano passado, 22 de novembro, saiu uma decisão nossa aqui do Tribunal de Justiça do nosso estado que impedia a criação de novas escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul, né? Diante desse argumento de que esse decreto ele contraria a Constituição, ele contraria a LDB e contraria a legislação educacional, né? Se nós formos falar do plano de metas, né, do nosso plano nacional de educação, nós temos lá a meta, se não me engano, a 10, que ela fala da gestão democrática do ensino, né? E a gente militarizar e colocar, engessar a administração e a gestão das escolas, nós estamos inviabilizando a gestão democrática, né? Então, essa juíza, ela determinou que esse decreto, então, estava invalidado, que se proibiu dentro do território gaúcho a criação de novas escolas cívico-militares. Há umas duas semanas, se não me engano, foi agora, no início de abril, a nossa Assembleia Gaúcha, ela aprovou um novo decreto, né, que institui um programa cívico-militar aqui no Rio Grande do Sul, ali no nível das escolas estaduais. Nesse novo decreto, ele muda um pouco daquela perspectiva federal, que era da gestão da escola pelos militares, e passa a criar um cargo de monitor de disciplina, um monitor de corredor, um monitor que cuidaria, então, do coletivo na escola. Também, né, trazendo essa figura de monitor como alguém da polícia, da reserva, né? Mas daí já inclui outras possibilidades, não só mais a Brigada Militar, mas também a Polícia Civil, e há também uma perspectiva de incluir as guardas municipais. Então, essas pessoas, esses aposentados, né? Essas pessoas que estão inativas, desses órgãos poderiam entrar como ser contratados como esses monitores, como essas figuras que ela institui, e trabalhar em relação à organização e disciplina dos alunos, né? Hoje nós temos essa situação. É claro que isso foi aprovado há pouco tempo. Tenho certeza de que vai acontecer agora um embate jurídico novamente, né? Pelos mesmos argumentos, porque não se mudou, não houve nenhuma alteração na legislação federal, na Constituição, nem na LDB. Então, isso vai dar ensejo a um novo embate e acredito eu que, no olhar jurídico, se manterá a mesma decisão, pois nós não temos argumentos para manter uma perspectiva, né, desse tipo de escola dentro do Brasil. Pois o Plano Nacional de Educação, a Política Nacional de Educação, né, a qual todos nós nos sujeitamos, independente de rede estadual, municipal, né, federal, ela não vê essa projeção, né, não vê essa possibilidade. E aí eu fico me questionando qual seria a intenção da gente inserir apenas um monitor aposentado, uma pessoa aposentada, que represente uma das forças de segurança, né, alguém que representa o poder da polícia, né, porque essas instituições representam o poder de polícia do Estado, dentro da escola, sem uma formação vinculada a um curso normal, a uma licenciatura, aos cursos que gerem, né, todas as profissões
voltadas para a educação. Por que uma pessoa assim, aleatória, né? Assim, por que colocar essa pessoa dentro da escola? Por que colocar essa pessoa dentro da escola? Ao meu ver, não tem outra explicação senão criar, né? Criar mais cargos e beneficiar esse público, né? Esse público que está inativo, né? Porque se a gente formos pensar, né, os professores não são chamados para os outros órgãos, outras secretarias e outras vinculações, né, para poder, quem sabe nós vamos criar um cargo então para humanizar a polícia militar, quem sabe para humanizar um cargo para o professor ir lá para a polícia militar humanizar ela, não, né? Só o militar humanizar ela, a impressão que dá assim que é uma proposta bem eleitoreira, que vem para atender uma postura ideológica bem demarcada, que nós sabemos, né, qual foi a postura, qual foi a muito de direita, e vem para atender então ao anseio dessas pessoas que acreditam que o militarismo, o armamento, a violência seria a solução para as causas educacionais. Né? Muito contraditório para nós, porque enquanto gestores de escola, professores, nós sabemos que nós precisamos de um ambiente acolhedor, de um ambiente que trate o aluno como, né, como protagonista da sua vida, que permita ele que trace um perfil e um projeto para a sua vida, mas não que se sinta oprimido, né? O que seria, qual seria a intenção de ter alguém fardado dentro da escola? Por que não criarmos, então, um cargo de monitor coletivo, de monitor de interação, com uma formação específica na área educacional? Por que redirecionar essa verba que não é pouca, né? Nós sabemos que uma escola cívico-militar ela recebe uma verba que é o triplo de uma escola comum, 3 vezes mais, sendo que não se agrega muito em relação à questão pedagógica. Especialmente no município, a gente sabe que nós temos defasagens imensas, nós temos problemas estruturais em relação aos prédios, né? A manutenção dos prédios, nós temos problemas em relação à formação de professores, né? Que se desejava que fossem mais frequentes e que tivessem uma abrangência maior. Nós temos os professores sem receber o piso, né? O piso mínimo nacional que a lei nos garante, ainda existe esse embate jurídico, né? Os professores ingressaram na justiça para ter reconhecido esse seu direito. E nós estamos criando uma lei onde cria uma escola nova, a lei essa municipal, o PL que veio, ele cria uma nova escola que não existe ainda, não se sabe onde ela vai ser, conforme a informação na nossa última reunião do conselho, penúltima reunião do conselho, né, secretária de Ensino, não se sabe onde vai ser essa escola ainda, então não existe um estudo de viabilidade, de necessidade. Não se sabe se há essa predisposição da comunidade para se criar essa escola. Mas vai ser criada essa escola. Mas vai ser intuito bastante assim ideológico, num ano eleitoral, né, gente? Eleitoreiro. Então não acredito que haja assim um fundamento bem pedagógico, para que a gente possa manter uma proposta dessas, né? De outra banda ali, eu acredito que a professora Andréia e o professor Giovanni, eles vão debater bastante em relação a essa questão. Os índices que as escolas cívico-militares apresentam, eles não se diferem das demais escolas, mesmo tendo um aporte de verba maior. Esse ano passado, o Enem se destacou porque teve bastante redações que tiraram nota 1000. Foram 60 redações do país todo. Dessas 60 redações, nenhuma foi de uma escola cívico-militar, nem das militares, que é um ensino reconhecidamente, né, bastante qualificado, mas nem delas, né, as escolas que se destacaram, dentre elas, nenhuma era cívico-militar. Então, não tem se apresentado um resultado que justifique esse investimento todo nessa questão da criação da escola cívico-militar e nesse embate todo, porque sabemos que futuramente pode ser que isso nem aconteça, pode ser que a lei seja aprovada na Câmara Municipal e que se dê andamento à criação dessa escola, mas isso vai travar na questão jurídica. A questão jurídica ela é bem clara e não permite muitas interpretações diversas, né? Porque a nossa perspectiva educacional nacional, ela é de uma educação livre, de uma educação livre e que não seja sinônimo de opressão, fugiu a palavra agora, né, da opressão e da questão do poder de polícia todo que os militares e os demais órgãos trazem, né, em relação à FARC. Eu acho que era isso, Paulo.
Eu acho que era isso, em relação a essa questão essa reflexão importante, Luciane, diante de tudo que tem sido apresentado, discutido, falado, sobre esses dados que a gente tem, é importante trazer para as pessoas entenderem o processo todo, né? Então, qual é o objetivo? O que pretende com isso? Então, é importante mesmo. E eu quero aproveitar essa tua fala, assim, para já passar para o Giovanni Ceroni, né? Justamente pedindo, Giovanni, que tu faça para nós, assim, uma fala, principalmente trazendo a questão da diferença entre uma escola, porque eu vejo que as pessoas fazem muitas confusões em relação ao que é uma escola cívico-militar e o que é uma escola militar, né? Que é importante a gente saber que há uma diferença, né? E será que as pessoas estão se dando conta disso? Então, eu queria que tu fizesse essa abordagem para nós, para que as pessoas possam compreender bem o processo também, né? Obrigado, Paula. Olá, Andréia, Luciane, e todos que estão assistindo. A primeira contribuição que eu queria trazer, então, já que foi esse tema que tu trouxe, Paula, sobre a diferença entre as escolas militarizadas e as escolas cívico-militares. Então, esse projeto ele trouxe uma confusão muito grande para as pessoas que associam as escolas cívicos militares aos colégios militares, que são tradicionais do Brasil, já existem há bastante tempo, e as escolas militares estaduais, são coisas totalmente diferentes. E eu falo como egresso de uma instituição militar estadual. Eu fui aluno do ensino médio do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Porto Alegre. Mas aí que começam as diferenças, porque eu sou, né, no caso, filho de brigadiano, então havia um processo seletivo, havia vagas destinadas para filhos de militares, e também as pessoas se candidatavam a essas escolas já sabendo como funcionava, ou seja, já estava ali aderindo àquele modelo de escola que tinha uma hierarquia bem estabelecida entre as etapas. Existiam brigadianos que faziam toda a direção, a supervisão, a orientação era a cargo da Brigada Militar. Os professores, muitos eram também brigadianos com formação pedagógica ou não, e alguns professores eram professores do Estado que atuavam naquela escola já há muito tempo, quando foram criadas as escolas do Colégio Tiradentes. Então, aí já é uma grande diferença. As pessoas passam por um processo seletivo. E a Luciane falou muito bem, assim, que essas escolas, o Colégio Militar de Porto Alegre, o Colégio Tiradentes, eles se destacavam muito nos vestibulares da URGS, há um tempo atrás, porque, na verdade, os alunos passavam por um processo seletivo. Não era um acesso universal, não é todo mundo que tinha acesso a essa escola. E quem era mantenedora dessas escolas? No caso do Colégio Tiradentes, é a Brigada Militar. Ou seja, a escola funcionava dentro da Academia de Polícia Militar da Brigada, com recursos da Brigada Militar, com a infraestrutura, né, o serviço de manutenção, de limpeza, eram feitos pela Brigada Militar. Né? Então, não tinha, por exemplo, o orçamento ligado a uma pasta da educação. Né? Existe uma diretoria de ensino dentro da Brigada Militar. E o Colégio Militar, da mesma forma. O Colégio Militar ele é ligado ao Exército, né? Então a mantenedora é o Ministério da Defesa, né? Também tem uma diretoria de ensino. E também, todas as vagas são, a maioria das vagas para filhos de militares que mudam muito de local, né, onde trabalham. Então, são coisas diferentes. O Colégio Militar, o Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, eles não têm nada a ver com essa escola cívico-militar. A escola cívico-militar que está sendo proposta nesses moldes, ela é uma escola pública, como nós temos aqui no município. É uma escola pública que vai ser mantida pelo município, com recursos próprios. Entretanto,
Aí colocaram um penduricalho na escola para dizer que ela é militar. Criaram alguns cargos com profissionais da reserva, aí, ou da brigada, ou do exército, enfim, mas para que esses profissionais dessem conta, né, no caso das situações de indisciplina, de falta de hierarquia, né? Ou seja, pressupondo que as escolas municipais públicas de Charqueadas não são capazes, por exemplo, de lidar com as suas próprias questões de ordenamento interno que o regimento da escola pode tratar, os acordos, né, as tratativas que são características do ensino público que lidam com a gestão democrática, né, o diálogo entre os professores, os seus funcionários, os alunos, construindo regras, fazendo acordos, né, estabelecendo medidas, inclusive de sanções, quando essas regras não são cumpridas. Então, se dá essa falsa sensação de que, por exemplo, as escolas precisam de uma intervenção militar, de uma segurança externa para funcionar. E não é verdade. Não é verdade. Tanto que a adesão a esse programa, quando ele foi criado em 2019, foi baixíssima. Nós temos milhares, são centenas de milhares de escolas públicas, e das 5.000 e tantas redes municipais, não chegou a 100 e poucas redes que aderiram à escola cívico-militar. Porque era uma cilada. Tu vai dar a falsa sensação de que tu está ali instituindo uma escola como o Colégio Militar de Porto Alegre, como o Colégio Tiradentes, e não é verdade. Né? Não é verdade. Então, tu acaba criando uma diferença muito grande dentro da tua rede e um monte de perguntas ficam sem resposta. Por exemplo, como é que vai ser o acesso a essa escola? Como vão ser resolvidas as questões os acordos que são feitos dentro da escola, os acordos pedagógicos, disciplinares? Vai acontecer como aconteceu nas escolas cívicos militares do Distrito Federal, que os agentes, né, da reserva interferiram, por exemplo, no corte de cabelo dos alunos, ou interferiram na sala de aula do que a professora de história estava falando sobre ditadura militar. Vai acontecer isso? Então, não é um ambiente legalmente confortável e seguro para os profissionais da educação de Charqueadas, né? Vai acontecer esses tantos e outros problemas que vão gerar só uma incerteza aqui na nossa cidade. E eu também queria lembrar para vocês que agora em janeiro foi sancionada a Lei 14.817, que é a de valorização dos profissionais da educação do Brasil. E é uma lei que está tramitando desde 2018. No Congresso Nacional. Foi aprovada pelo Congresso e sancionada agora em janeiro. E ela deixa bem claro no seu artigo 2º quem são os profissionais para trabalhar na educação básica pública. São as pessoas que têm formação pedagógica. Então, sejam professores ou funcionários da administração, supervisão, orientação, profissionais da educação básica, pública, são aquelas pessoas que têm formação pedagógica. Tá? Então, além dessa ilegalidade, né, como é que o município tem recursos próprios para pagar profissionais que não estão vinculados com a legislação educacional, com o Fundeb, por exemplo? O município vai ter esse recurso, né? E esses profissionais, eles que não têm formação pedagógica, os pais vão querer, né, que fique ali na escola, por exemplo, profissionais que não são habilitados para trabalhar em educação, que estudaram para isso, para cuidar da educação do seu filho, né? É essa questão, né? O aluno, ele não é um militar, não é. A não ser que o aluno faça um processo seletivo para uma escola militar, ele vai entrar naquele regimento, né?
aí sim, ok, aí ele vai fazer a barba, cortar o cabelo bem curtinho, usar fardamento, né, farda, passar a farda, engraxar o sapato, inclusive fora da escola ele tem que estar bem fardado. Mas não é a nossa realidade, entende? São coisas totalmente diferentes. A escola cívico-militar é uma escola pública, municipal, vinculada à Secretaria de Educação, e que traduz essa falsa sensação de que vai ser igual à escola do Exército e da Polícia Militar. E não é. É bem diferente. Totalmente diferente. Então, eu queria deixar só essas reflexões para que a gente possa repensar esse processo que já entrou na Câmara de Vereadores e é uma cilada. Esse é o termo que eu uso. Acho que é importante chamar a atenção, sim, sobre esses aspectos, né? E entender bem a diferença de uma coisa para a outra, né? Então, fica este alerta, este esclarecimento para as pessoas entenderem, né? Eu estava aqui, enquanto o Giovanni falava, eu estava aqui pensando, né, justamente sobre isso. Afinal de contas, né, o que nós queremos em relação à sociedade e à escola, né? E aí eu quero, assim, provocar a professora, né, a Andréia Colares, também professora aqui na nossa cidade, foi da rede municipal, participou de um processo bastante democrático quando foi diretora da São Miguel, né, Andréia? Depois professora do IFSU, do Campus Charqueadas, então tem essa vivência da nossa cidade, o movimento da educação no nosso município, né? E eu estava lendo, né, Andrei, assim, sobre essas matérias, a gente busca muita informação, até para se subsidiar também, né? E a gente sabe que muitos estudiosos, eles condenam essa visão, assim, que prioriza a escola cívico-militar, né? Isso é claro, e a gente sabe de muitos estudiosos que se manifestam em relação a isso. Então, eu fico pensando, assim, o que leva a apresentar um projeto desse, mas não é nisso que a gente quer também trazer somente essa abordagem, mas sim pensar, né, qual é o modelo de que nós precisamos adotar que esteja em consonância com a própria legislação que a Luciane Zimmer já falou, né, com a própria situação e vivência que nós temos na cidade de construção de uma política educacional, né? E o que nós queremos desse estudante, o que nós queremos dos nossos alunos. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Andréia. Que escola que nós queremos, afinal, né? Quem é esse cidadão que nós queremos formar? Né? Que saiba, que seja obediente, ou enfim, né? Que saiba refletir, pensar, questionar, discutir, dialogar, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre este tema, né? E sobre essa concepção que nós temos de educação. Ok, Paula, obrigada por mais um convite, né? Eu estava hoje fazendo um retrospecto e quantas vezes, né, Paula, nós já estivemos nesse teu canal, nesse teu mandato, falando sobre educação e dialogando com as pessoas da cidade de Charqueadas sobre educação. E hoje, para mim, é um prazer enorme estar aqui com o Giovanni, com a Luciane também, colegas assim, que a gente tem uma trajetória. E quantas vezes a gente vai precisar vir aqui reafirmar o que nós pensamos sobre a educação? Essa educação que a gente construiu já há quantos anos em Charqueadas e construímos coletivamente isso. E hoje, por curiosidade, né, quando tu me provocou para esse debate, obviamente, eu tive que ler e buscar algumas referências, já aprendi mais um pouco agora aqui com a fala da Luciane e do Giovanni, porque eles estão lá, né, imersos nessa situação na cidade, mas quantas vezes a gente precisa vir aqui reafirmar o nosso papel enquanto professores e professoras, né? Qual é o nosso papel na escola e por que até hoje a gente permite que outros profissionais, a gente não tira o mérito desses profissionais nos espaços de trabalho deles, né? Quando é que nós vamos, de fato, acreditar que uma equipe multidisciplinar numa escola municipal é capaz de fazer tantos movimentos lindos, e Charqueadas tem isso nas suas escolas das redes, né, municipal, estadual e federal, né? Que nós temos o IFSU também, com um trabalho que vai além, né,
do ensino, vai para pesquisa e extensão também. Então, agora, eu fiz essa reflexão hoje, né? E vai ao encontro disso que o Giovanni traz, que a escola cívico-militar não é escola militar. E aí eu abri hoje uma caixinha no meu Instagram para ver o que as professoras e os professores de Charcas estavam pensando. Eu perguntei assim, você é a favor da escola cívico-militar? E aí eu observei que eles confundem mesmo, Giovanni, que a escola militar e a escola cívico-militar. Aqueles que responderam ali para mim que eram a favor, é porque realmente confundem. Então, este nosso debate aqui, essa nossa conversa, ela talvez seja importante para esclarecer isso, né? Que escola cívico-militar não é escola militar, como o Giovanni trouxe, né? Então, até os recursos são diferentes, né, Giovanni, como tu disse, que essa escola cívico-militar, ela vai ter o mesmo recurso da escola tradicional, da escola estadual, da escola municipal. E a única diferença é a presença de militares aposentados, que agora a Lu trouxe essa questão dos monitores, né? Então, ter essa característica de ter monitores, como da Brigada, da Polícia Civil, das guardas municipais. Pessoal que vai estar lá no nosso meio, no nosso espaço, né? Então, reforçando que no Brasil existem essencialmente 3 modelos de escola, né? As públicas, as militares e as cívico-militares, além das particulares. Então, elas diferem entre si, principalmente em relação ao financiamento, a essa forma de ingresso, né? A gestão e, principalmente, o que me traz aqui é a proposta didático-pedagógica. Atendendo 81,3% foi o que eu levantei hoje, são as escolas públicas, né? Elas estão em maior quantidade. Essa é a nossa escola pública, laica, gratuita, essa escola que deve, sim, atender a todos e a todas, né? Independente de raça, de condição financeira ou religião. Né? Então, quando há qualquer desvio em relação a esses princípios que a gente defende da escola pública, a população ela tem que cobrar do próprio poder público esse cumprimento. Então, apesar dos avanços em democratizar o acesso e melhorar a qualidade dessas relações de ensino-aprendizagem, as escolas públicas padecem por falta de investimento. Então, falta investimento, falta responsabilidade, principalmente do Estado e do município. Quando se propõe um projeto desse, faltou responsabilidade em alguma área, na minha opinião. Né? Então, talvez seja escassez de recurso, de infraestrutura dos nossos prédios, né? Nas condições que os professores e as professoras têm, inclusive dentro da sua sala de aula. E também que condições esses estudantes estão tendo para aprender. Então, se não tem o professor e a professora como pilar do ensino-aprendizagem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso significa que não tem aprendizagem. Tá? Então, eu fiz um aclaramento prévio, né, para discernir isso, né? É indispensável discernir que essas escolas, elas indicam uma abordagem distinta, né? Elas estão experimentando com diretrizes muito peculiares, Paulo. Então, é muito diverso essa proposta. E para nós também um pouco difícil de conceber no município de Charqueadas, né? Ela busca um processo de militarização de escolas pré-existentes, né? Então, em outras palavras, me parece que há uma anexação de regulamentos, de conceitos militares em escola pública. Né? E aí ela vai compor o quê? A gestão, a administração e a estrutura de uma escola militar. Então, isso pode comprometer o quê? Na nossa escola pública, a nossa autonomia, a nossa liberdade dentro das escolas, uma vez que a presença, como a Lu falou, de um monitor, por exemplo, ela pode restringir a pluralidade de ideias, a liberdade de expressão dos nossos estudantes. Né? E há também uma preocupação sobre a militarização da educação, né? Já que a gente sempre defendeu e construiu nas nossas propostas pedagógicas que as escolas elas precisam ser locais de formação intelectual, né? Ela não pode ser um local apenas de preparação para um serviço militar ou para uma certa conduta. Ela precisa ser de formação do intelecto mesmo de nossos alunos, né? Então, quando tu militariza uma escola, ela começa a ser constituída em outros valores, né? Então, é um regime próprio que norteia, que
vai, na minha opinião, desde bater continência até a definição dos conteúdos que podem ser trabalhados e o próprio silenciamento dos professores e professoras, né? Quem defende hoje talvez não esteja atento que no futuro ele pode ser também silenciado, né? Então, quando a gente limita, Paula, esse aprendizado ao desejo de um grupo específico ou de um grupo político, a gente está ferindo os princípios constitucionais, como a Lu falou, e da LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, né? E, além disso, a gente também fere o direito do sujeito da educação, que é o estudante, que, como orientadora educacional, eu defendo que ele tem que vivenciar as suas características, a sua cultura e a sua diversidade. É para isso que as equipes pedagógicas estão na escola, é para isso que nós estudamos e nos preparamos, que é para lidar com essa diversidade. Se muitas vezes não se tem um monitor para os estudantes com deficiência, agora querer trazer monitor da Brigada, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, com certeza, né, eles vão saber lidar com essa diversidade, com todo esse trabalho que tem que ser feito, né, com as diferenças que tem na escola. É óbvio que não, né, a gente sabe disso. A gente tem aí estudado tanto tempo para entender todas essas questões, né, que permeiam ali o espaço da nossa sala de aula, né. Então, é uma perspectiva realista que eu trago aqui para vocês, né. Então, não podemos deixar que a escola seja gerenciada por uma equipe desassociada de todo esse universo, que é a educação, né. Então, segundo a nossa Constituição, a escola ela precisa cumprir, sim, o princípio da gestão democrática. Foi para isso que a gente construiu, ao longo desses anos, as nossas propostas político-pedagógicas, né? Que resulta num ambiente que preza pela participação, né? No projeto, incluir os estudantes, as famílias e toda a equipe escolar. Então, é esse cotidiano que, na minha opinião, precisa ter identidade com a própria comunidade escolar, né? Então, é um ecossistema que inclui o quê? A necessidade de organização do estudante, né? E sem ter uma subordinação, né, para a existência e para essa participação. Então, essas escolas, elas caminham em sentido contrário a tudo isso que a gente defende, né? Então, a militarização das escolas públicas, seja através da ideia da gestão partilhada, ou pela polícia militar, ou pelas guardas municipais, é manifestamente inconstitucional, como a Luciane trouxe, né? Ela macula, na minha opinião, os princípios de liberdade de aprender, de liberdade de ensinar, de pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber, né? Ela inibe esse pluralismo de ideias e as nossas concepções pedagógicas também. E outro detalhe, pelo que eu li, o que eu busquei de experiências que já acontecem, as escolas cívico-militares, elas têm, muitas vezes, demonstrado diversos episódios de serem inábeis, né, na condução de conflitos, né? Nós que temos que ali mediar os conflitos dos nossos estudantes, minhas colegas orientadoras educacionais, né, essas escolas, elas se mostram inábeis para isso, né? E muitas vezes elas ferem os próprios direitos inscritos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso infringe, francamente, nossos artigos da nossa LDB, né? E realmente delimita quem está autorizado ao trabalho no ensino, como a gente destacou no início e como a Luciane abordou também na sua fala. Então, professores e professoras, trabalhadores da educação com habilitação específica, não são substituíveis. Nós não somos substituíveis por profissionais de outras searas, né? E principalmente quando usam isso, né, como um problema social de segurança pública, né? Problema que muitas vezes ele é ampliado pela postura dos próprios trabalhadores e gestores de segurança pública, né? Então, é isso que eu acredito. A LDB, ao regulamentar a prerrogativa de autonomia das escolas, ela determina que ela deve ser progressivamente assegurada em vertente oposta à intervenção militar na gestão escolar. Então, 3 décadas após a promulgação do ECA, ainda vemos essas bitolas, né, que tentam subtrair das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a condição de sujeito de direitos, né, e numa fase tão bem descrita pelo próprio Estatuto. Então,
é bem isso assim que eu trago para vocês, tá? É preciso que a gente tenha essas garantias, né? Que tenha direitos, que a gente encontre no nosso exercício efetivo o caminho dessa construção. Que na nossa realidade exige abrir de forma definitiva a porta que vem silenciando o som da nossa participação coletiva. Desde aquelas iniciativas lá da década de 90, ao lamentável voo autoritário e cheio de sobrevida desse projeto que chega agora para nós. Então, a escola, para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês, e eu me emociono em falar isso, né, que a escola é um espaço privilegiado para a produção de diálogos e consensos, para a gestão de conflitos, que também integram o aprendizado. Tendo em mente a promessa constitucional, né, das liberdades individuais, constitui uma violação à manutenção de um ensino hierarquizado, bem como práticas e hábitos militares de eficácia questionável, porque a gente não conhece, né? Vês que a violência na escola é reflexo da violência da forma mais ampla da sociedade. E somos nós, professores e professoras, que temos a habilidade de discutir isso com as nossas famílias, com os nossos estudantes. Então, o enfrentamento desse problema, Paula, ele não pode passar pela violação dos direitos da criança e dos adolescentes brasileiros de Chapecoense, né? Abrindo mão de todas as conquistas que a gente teve, as conquistas democráticas, né? E desconsiderando a diversidade em todos os sentidos. Essa diversidade que eu falo de raça, de cor, de sexo, de tradição, de religião, diversidade política. Essa diversidade que ela é protegida pela nossa Constituição. Então, que Charqueadas, né, consiga refletir, e principalmente através do teu mandato, da tua voz, que é a nossa voz, de fato fazer essa distinção e valorizar o professor e os professores que estão cotidianamente na escola, fazendo a educação de Charqueadas, né, uma educação pública, gratuita e de qualidade, como a gente sonhou, como a gente construiu ao longo desse tempo. Perfeito também, Andréia, as tuas colocações. Nós temos aqui muitos elementos assim, que foram trazidos, tanto pela Luciane Zimmer quanto pela Andréia e o Giovanni, né, que nos provocam a refletir mesmo. Eu acho que o nosso objetivo com este programa que a gente instituiu no mandato, que é o Charqueadas Debate Educação, é justamente isso, é trazer para a pauta o debate, ouvir as pessoas, né? Então, obviamente que as pessoas vão interagir com o nosso material, com as nossas falas, isso é importante sim, né? Mas mais do que isso, buscar informação. A gente precisa, nós, principalmente educadores, temos que buscar dados, né? Entender o processo. E eu quero também aqui trazer, assim, que ficou muito claro na fala de vocês, três, os nossos convidados, que existem três vertentes, eu acho que fundamental, né, que foram apresentadas, e me corrijam e me auxiliem se eu, né, esquecer de alguma questão. E primeiro a questão pedagógica, né? A gente precisa ter claro isso, qual é a proposta, né, pedagógica de uma escola cívico-militar, né? Qual é o propósito? Segundo, é uma questão legal que a Luciane Zimmer colocou muito bem essa questão, o Giovanni reforçou e a Andréia também. Qual é o respaldo legal que há um projeto dessa natureza? Né? Já está visto e comprovado que fere a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, fere a Constituição. Né? Resumindo assim um pouco do que vocês trouxeram para nós. E terceiro, uma questão financeira. Que não tem como a gente não questionar, não discutir isso e não trazer ao debate, né? Não tem viabilidade financeira custear um projeto com recursos próprios. Por quê? Porque o município ele não consegue nem dar conta das escolas que já é sua responsabilidade. Né? E que foi falado aqui também por vocês. A questão de que o governo federal não tem financiamento porque já extinguiu o programa. O governo do estado, nós sabemos também que não há recursos. Então, essa questão legal, financeira, esse aspecto financeiro, assim como legal, e também a questão pedagógica, elas não podem ser ignoradas neste debate. E aí eu fico me perguntando sempre,
que tantas outras alternativas nós temos no município de Charqueadas para implementar, né, que traz esse olhar cuidadoso com a nossa educação municipal. Um exemplo que a gente tem falado muito, e a gente conversou lá, né, Luciane Zimmer, no Conselho Municipal de Educação, por que não ampliar a questão da educação da escola de tempo integral? É algo que o governo federal está enviando recursos. E que nós sabemos a importância da permanência do aluno maior tempo na escola, do trabalho, enfim, dos educadores, dos profissionais. Então, são questões que nós não podemos deixar de discutir. Nós precisamos valorizar os profissionais, nós precisamos dar conta dos espaços físicos, porque isso influencia, né, a formação dos educadores, tudo influencia a participação, né, a questão da democracia no interior da escola, tudo influencia na questão da aprendizagem e neste processo de conhecimento da educação. E é isso que nós precisamos trazer para o debate. É isso que tem que ser o foco de atuação e de políticas públicas do governo municipal. E não criar um programa, né, que, se aprovado este ano, só passará a vigorar a partir do ano que vem. Qual é o objetivo que tem por detrás disso? Porque não vão aprovar algo, se aprovado, né, que não vão nem colocar em prática. Então, a gente cria coisa para outros, né, desenvolver. Então, assim, é importante a gente pensar sobre isso e falar sobre isso. É importante que a gente perceba o que se está, né, instituindo na nossa cidade, na educação do município. E qual é o sentimento da rede municipal? Qual é? Nós não temos, né? A Câmara, de alguma forma, vai trazer esse debate, mas esse debate não foi trazido pelo Executivo para a rede. Então, a gente tem que ter claro. E aqui fica, para mim, fica muito claro que falta uma proposta política-pedagógica por parte da SMED para a rede. Porque quando tu vem com uma proposta desta uma escola cívico-militar, vai, como eu disse antes, vai totalmente na contramão daquilo que se trabalha, se percebe, se quer, né? Então, nesse sentido, assim, eu quero agradecer muito as contribuições de vocês, da gente poder fazer com que esse material chegue para as pessoas, para a questão da comunidade escolar, né, para os professores, como a Andréia mesmo disse que fez aquela pesquisa com os educadores, né, mas que chegue para os educadores, que chegue para os pais pensar sobre isso, os responsáveis, né, para os estudantes também. É importante que eles entendam. E aí vem aquela questão que o Giovanni trouxe. Como é que será o critério de seleção para o ingresso? O acesso, né? Não há. A gente não pode dar um cheque em branco aprovando um projeto que não tem claro alguns princípios básicos que é necessário. Então, nesse sentido, eu quero assim, agradecer muito a contribuição, a fala de vocês, para que a gente possa tomar uma decisão, né, e poder discutir com bastante propriedade, com bastante clareza sobre esse tema que é tão relevante, não só para o nosso mandato, mas para a nossa cidade, né, e para todos nós que acreditamos nessa educação que foi falada por vocês. Uma educação que quer e trabalha para que a escola seja democrática, para que a escola seja emancipatória e não autoritária, como às vezes, né, a gente percebe nesses movimentos que são feitos por algumas administrações, né? E nós não queremos, de forma nenhuma, como já foi também dito, estudantes que só obedeçam, que só saibam cantar o hino, né? Que cantem o hino lá, e, enfim. Não é isso que nós queremos, né? Então, se a própria Constituição já, como foi dito, ela prevê essa escola democrática, né, participativa, nós temos que repensar essa proposta da escola cívico-militar que está sendo trazida para nosso município aqui. Eu quero deixar bem claro, e as minhas manifestações sempre ao longo desse tempo, né, sempre me posicionei contrário a uma proposta dessa lesão a este modelo, né, de escola cívico-militar, principalmente pela negação, né, do debate sobre a violência nas escolas.
Então, eu não admito isso e acredito que, se a gente refletir, a gente vai ver que os dados, eles mostram que não é a escola cívico-militar que vai resolver os problemas da violência ou resolver os problemas sociais, ou enfim, né? Nós precisamos de muito mais investimento em políticas públicas, principalmente na área da educação, e não só na área da educação, né? Políticas sociais, políticas culturais, enfim, é todo um contexto muito maior do que simplesmente, né, tratar uma questão específica. Então, eu quero agradecer a vocês, assim, por essa participação, por se disponibilizarem estar aqui, né, trazendo toda essa contribuição que cada um de vocês nos deu neste momento, assim, de discussão da Escola Cívico-Militar. Então, vou passar assim para as considerações finais de vocês, né? Vou passar para a Lu agora, mas já de antemão eu preciso muito agradecer e dizer que Charqueadas precisa debater a educação, né? Que está sendo aí colocada para todos nós como algo que nós, sem dúvida, não queremos para nossas crianças, para os nossos adolescentes, né? E para a nossa rede toda. Então, Lu, contigo, então, para as considerações finais. É importante mesmo, né, Paula? Charqueadas precisa debater a educação, né? É importante a participação da comunidade escolar através desse nosso momento aqui, acho que conclusão professores, os pais de alunos, toda a comunidade escolar que participe da audiência pública do dia 15 lá na Câmara, né? Para entender do que se trata, né? Essencialmente essa assim como o Giovanni muito que não é uma escola militar, né? Não é aquela escola de índices altos, de investimento alto lá da brigada militar que nós conhecemos, que se destaca, né, pelos resultados, né, pelos bons resultados das avaliações. Não é isso que se trata. Não é essa proposta que nós estamos vivenciando e discutindo aqui, né? E também, como consideração final, quero dizer que escola é lugar de aprender e de aprender a viver. E por isso ela não pode ser um ambiente hostil, ela não pode ser inóspita, ela não pode ser um ambiente que cause medo, que cause estranheza ou ameaça. A gente sabe que a figura, né, da farda no Brasil, ela é intimamente ligada à questão opressora. Embora nós tenhamos, né, esses nossos colegas maravilhosos, profissionais maravilhosos que nos garantem a segurança, mas eles já cumprem essa fase, esse projeto, né, de colaborar com a educação através dos programas dele. Enquanto vocês falavam aqui, eu lembrei aqui de alguns programas da Brigada Bombeiro na escola, o PROERD, Patrulha Escolar, PM Residente. Então, já existe essa preocupação, né, em aproximar a segurança da educação para configurar toda essa ideia de medo e de opressão. Então, nós não precisamos de mais alguém dentro da escola, né? Diariamente e tentando impor uma disciplina. Se a justificativa é reduzir a violência na escola, nós estamos pecando, né? Vamos resolver a violência com opressão? Não existe isso. Então, eu luto por uma pedagogia da libertação e contra uma pedagogia da opressão. Isso aí. E é bem isso que tu disseste, né? Eu acho que é importante reafirmar e destacar isso que tu disse. Nós não estamos de forma nenhuma questionando, e a contribuição da Brigada Militar é muito importante na escola e contribui muito com os programas que tu mesma citaste, né? Não é disso que nós estamos nos referindo, porque nós reconhecemos todo o trabalho da Brigada, né? Mas é muito mais do que isso, assim, em relação à questão do processo pedagógico mesmo, no interior da escola, né? E aí, Giovanni, o que tu nos diria, assim, para a gente fazer algumas considerações para as pessoas que vão assistir nesse momento da nossa discussão aqui, que tu deixaria como registro das pessoas? Certo. Para deixar claro o que foi dito agora no finalzinho, né, isso não é um ranço dos professores em relação aos policiais militares ou os servidores do exército que fazem seu trabalho, não. Eu sou filho de brigadiano, inclusive meu pai comandou aqui o Charqueadas também, quando eu entrei no concurso, inclusive. Não há nenhuma restrição ao trabalho que todos nós reconhecemos, é importantíssimo para a sociedade, né? Mas eu tinha citado assim, sem
levantar dados nenhum, né, que a adesão à escola cívico-militar foi baixíssima. Ano passado, quando esse decreto foi descontinuado, havia 216 escolas cívico-militares que aderiram ao programa cívico-militar, de um universo de 106 mil escolas no Brasil. É muito pouco, isso não representa 0,1% das escolas públicas municipais. Então, não é um programa que colou perante a comunidade escolar, não é um programa eficiente, eficaz, ele não representa a melhoria do ensino na escola, ele é simplesmente vender a ilusão de que ali vai funcionar uma escola que seria uma escola militar. Não é verdade. São coisas bem diferentes, como a gente já conversou. Então, só reafirmar, eu compartilho das ideias, né, e das falas da professora Andréia e da professora Luciane, né, que a escola pública tem que ser de qualidade e ofertada a todos, sem distinção, e uma gestão democrática muito própria, características das escolas públicas que marcam essa trajetória do nosso ensino aqui no país. Então, não é um ranço em relação à presença, né, dos militares, não é nada disso, né? Só deixar bem claro que uma coisa é uma coisa, são as escolas militares. Outra coisa é esse projeto que não colou em muitas escolas cívicos militares do Distrito Federal. Por mais que os dirigentes forcem, né, a adesão, elas estão voltando a ser escolas públicas e deixando de ser escolas cívicos militares. Então, os professores, que são os responsáveis, né, pela gestão pedagógica, eles defendem, né, que as escolas tenham a sua autonomia, o seu caráter, que já desde a Constituição está garantido da nossa LDB também, o ensino livre, autônomo, né, que valoriza a gestão democrática, a individualidade, a diversidade dos sujeitos que são os alunos. Tá? Então, queria deixar um abraço para todos, tá? E obrigado por me convidar, Paulo. Imagina, nós que agradecemos toda a tua fala, que com certeza mostra bem a proposta que se quer para o município, né? Que nós queremos, né? Que a educação, os professores almejam, e o que está sendo apresentado, né? E agora eu passo então para a professora Andréia fazer as suas considerações finais, e já a gente não agradecendo também a participação. Acho que, primeiramente, é dizer para as pessoas de Charqueadas a importância de estarem na audiência pública, dia 15 de maio, às 18h30, na Câmara, Paula? Câmara de Vereadores? Tá. Então, gente, é muito importante que vocês estejam lá, porque senão depois ficam falando qualquer coisa nas redes sociais, sem ter o conhecimento, isso que o Giovanni explicou hoje, dessa diferença que é a escola militar. Ficam confundindo tudo aí, achando que é uma coisa, e depois vão permitir aprovar um projeto que é bem diferente da escola cívico-militar. Então, assistam tudo que a gente falou hoje aqui, né? Essa aula que a Luciane e o Giovanni nos deram, que é bem importante, eu aprendi bastante, acho que a Paula também, até para poder fazer essas defesas lá na Câmara, né? Através do nosso mandato, porque eu falo que é o nosso mandato, porque ele é bem compartilhado, e consegue trazer, né, para a cidade essas reflexões tão importantes. Eu acho que essa fala aqui coletiva que a gente teve, ela foi por um caminho importante, que é de fato de esclarecer essas diferenças e dizer sim que a gente acolhe todos os profissionais dentro da escola. Eu acho, quando eu fui diretora da Escola Municipal São Miguel, a gente também levava para lá diversos profissionais de outras áreas, porque a gente entende uma educação que é pensada em rede. Então, a brigada, esses profissionais da segurança, eles podem ir na escola como parceiros, como foram. Então, eu ratifico as falas da Luciane e do Giovanni quando eles falam que a gente não quer criar, né, um embate com as outras categorias, mas que eles sejam também nossos parceiros. Mas quem está, deve estar na escola, né?
comandando, pensando em projetos, estando, né, fazendo a educação acontecer, são os professores e as professoras devidamente habilitados, que por anos, né, construíram encharcados uma educação de qualidade, né, baseado nas suas propostas político-pedagógicas que foram construídas com todas as pessoas das suas comunidades. Então, audiência pública, 15 de maio, todo mundo participando para poder, de fato, né, pensar coletivamente uma escola pública, gratuita, de qualidade para todos os charqueadores. Obrigada, Paula, por mais uma vez aí compartilhar com vocês essas discussões tão importantes. E eu quero aqui, mais uma vez, então, dizer que, obviamente, esse debate não se esgota aqui, né? A gente já teve outros tantos momentos e teremos até o dia da audiência e posterior audiência, né, discussões sobre o tema. Só lembrando, né, a Andréia já falou, a Lu e o Giovanni, da audiência pública vai ser no plenário da Câmara, no dia 15 de maio, às 18h30. Eu sempre digo que a gente tem a oportunidade, né, de discutir propostas, mas nós precisamos participar desses processos, né? Não só depois ficar lamentando se aprovado, né? Não, nós temos que participar, nós temos que mostrar realmente que a vontade, né, dos profissionais de educação, da rede de ensino, é exatamente o que, afinal, né? Então, por isso que a gente reforça a participação das pessoas na audiência pública. Solicitei que houvesse na audiência, né, a manifestação daqueles que apresentaram o projeto, que é o executivo, mas, por um outro lado, também pessoas que possam trazer algumas considerações de contraponto à proposta, né? Não pode ser uma audiência onde vá só o executivo apresentar a sua proposta. Precisamos ouvir as argumentações de pessoas diferentes, que têm visões diferentes, né, abordagens diferentes, análises, né, análise como a gente trouxe aqui, sobre o ponto de vista de uma educação diferente dessa proposta que está sendo apresentada lá, que é da Escola Cívico-Militar. Então, nós queremos aqui reafirmar o nosso compromisso, com a comunidade escolar, com os profissionais da educação, em relação ao que nós acreditamos sobre a educação, né, no município de Charqueadas e sobre os princípios que a gente tem estudado, discutido e construído ao longo deste todo o tempo de história, né, e militância na educação. Então, mais uma vez, a gratidão à Andréia, né, Colares por estar aqui conosco neste momento, ao Giovanni, da Escola São Miguel, né, vice-diretor, e também a Lu, que é, além de advogada, professora da Rede Estadual Municipal, é integrante, membro, né, do Conselho Municipal de Educação, que precisem muito também participar dessas discussões, acredito que sejam bem necessárias, assim como para todos nós. Então, muito obrigada, gratidão a vocês e que possamos continuar esse diálogo, né? E, quem sabe, assim, poder comemorar aquilo que nós acreditamos dentro da concepção que a gente acredita de uma educação emancipatória, uma educação que liberta, uma educação, né, como o próprio Paulo Freire dizia, que tem que ser construída coletivamente por todos nós, né, e não por alguém que acha que essa proposta pode ser boa para a rede e não é assim, né? Então, muito obrigada mesmo, um forte abraço para todos, compartilhe esse vídeo para as pessoas, para a comunidade escolar, para os vizinhos, amigos, né, colegas, acho que é importante compartilhar, comentar, tecer a sua opinião sobre esse tema, né, que precisa muito ser discutido, e a gente faz esse convite, então, para você. Deixa o seu recado aí nos comentários, né, e nos chame também para dialogar sobre este tema. Muito obrigada, então, e até a próxima, né, até o próximo Charqueadas Debate Educação.